Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Bluesoft Podcast. A gente está aqui em maio, no meio da crise da Covid, todo mundo trabalhando de casa, em home office, ou trabalhando como pode, se protegendo, mas o conteúdo para você não pode parar. Então hoje a gente trouxe aqui uma pessoa muito especial e para falar de dois assuntos diferentes e muito importantes e relevantes para o varejo brasileiro. A gente vai falar sobre a importância das mulheres no varejo, da diversidade nas empresas e sobre a assessoria de imprensa no varejo. Fica com a gente. Hoje nós estamos aqui com a Sandra Takata, a Sandra que vai falar com a gente hoje sobre as mulheres no varejo e também sobre a assessoria de imprensa no varejo. Sandra, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, bem-vinda ao podcast da Bluesoft. Eu queria começar pedindo para você contar um pouquinho para a gente sobre você, sobre a sua trajetória e como que você acabou se encontrando com esse nosso universo do varejo. Oi, André, eu quero agradecer muito esse convite. Muito legal estar participando, tenho acompanhado os podcasts de vocês e está sendo muito legal, é sempre uma aula que a gente acaba aí tendo. Eu sou jornalista de formação, eu sempre digo que acho que isso veio lá de trás, de pequenininha, e eu falo disso como uma missão e eu conto sempre mais ou menos o elo para chegar até onde está o Mulheres do Varejo hoje, né? E eu falo que se você for contar hoje, no Brasil, a gente tem poucos orientais na profissão mesmo de jornalismo. Talvez dê para contar nos dedos, enfim, né? Os jornalistas orientais que se tem. Isso por quê? Porque quando a gente é principalmente mulher, e mesmo os orientais, os homens, a gente aprende a ser recatado, né? Nós mulheres aprendemos a andar 3 passos atrás dos homens, a gente não pode falar alto, né? E uma série de coisas de cultura japonesa mesmo. E quando eu era pequena, eu conto que meu tio mais velho tinha falecido e a gente estava numa missa com aquele altar japonês, e aquele altar ele passa de família para família, então vai passando do filho mais velho do avô para o filho mais velho e assim sucessivamente. Só que nesse caso, por exemplo, eu achei que com a morte do meu tio ia passar para o meu pai e que na verdade depois passaria para mim, enfim, né? E eu falei para minha mãe, nossa, que legal, né? Assim, criança olhando aquilo, falou assim, então o altar vem para casa. E ela olhou para mim e falou assim, nossa, você é boba. Você não sabe que quando você se casar, você não é mais da família? Porque eu não iria, na verdade, perpetuar o sobrenome. E aquilo, se você imagina, para uma criança ouvir aquilo, fiquei chocada. Como assim você tá família? É louco isso. E, no fundo, eu acho que aquilo, sabe, me trouxe meio que uma revolta, né, disso tudo, de como assim? Eu não vou estar na família, eu tenho de, sabe, falar baixo, não posso falar alto, não posso... Enfim, imagina você também no meio de uma escola com vários alunos, com várias culturas, você aprende, na verdade, que isso não tem uma ligação. Por que você tem que ser assim? E aí eu cresci e recentemente eu também resgatei uma história, e pena que, enfim, foi uma história da minha avó que faleceu, mas eu soube que minha avó, quando era adolescente, lá em Okinawa, numa ilha até distante de Tóquio, chegou para o pai e perguntou, olha pai, eu quero aprender a ler e escrever. E ele falou assim, você é louca, mulher, ler e escrever? Onde já se viu? Você não precisa disso. E ela ficou com aquilo na cabeça, né? Só que ela
aprendeu a ler e escrever, porque ela fugiu de casa. Não sei como ela fez isso, enfim, ela veio parar no Brasil e ela viu os pais não, que faleceram, né? Mas os irmãos 60 anos depois. Acho que advindo de contatos de Orkut na época, enfim, né? E ela acabou conhecendo os irmãos que ela tinha deixado lá atrás por vontade de ler e escrever. Então eu falo que o jornalismo me trouxe muito essa questão de dar a voz e oportunidade para as pessoas. Então eu comecei na verdade na faculdade junto com mais 8 pessoas malucas dentro da faculdade. A gente fez um jornal de bairro no bairro do Jabaquara, em São Paulo, e depois a gente passou a cada um trilhar o seu caminho, né? Porque imagina, 8 para dividir lucro, enfim, era só um jornal de bairro na época, mas foi uma época muito legal. Acabei indo para Abril, passei no curso de jornalismo, foi uma das selecionadas, acabei indo para Capricho, também foi uma super escola. Enfim, acabei prestando serviços, depois saí de lá, fui para algumas empresas, acabei caindo depois num jornal que circulava no Japão e que tinha concessão da Globo Internacional. Então eu passava as notícias daqui para o Japão, para matar as saudades, né, do Brasil, para os brasileiros que moravam lá no Japão. Então eu cheguei a fazer isso, e isso eu fiz durante quase 8 anos. E meu marido nisso tudo estava montando uma assessoria de imprensa e eu acabei indo para lá. Não era a minha intenção, assim, eu nunca pensei em ser assessora de imprensa, nunca quis. Na verdade, eu gostava do jornalismo mesmo, diário, sabe, hard news. E eu me deparei com tudo isso. Mas eu consegui entender que, assim, você precisa ter o olhar de repórter para levar essas empresas e levar a notícia dessas empresas para a imprensa, né? Você precisa saber o que é notícia, né? E aí, assim, o interessante é que, nesse sentido, foi o que me levou também e me trouxe até o varejo, porque nosso primeiro cliente na assessoria de imprensa foi a Associação SR Brasil, com Cláudio Chapsky. Então ele foi um grande mestre que, assim, nos ensinou muito, 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 muito sobre varejo. Então tudo que, assim, eu devo também hoje, eu agradeço, e agradeço a SR, que ficou com a gente durante 9 anos. E de lá para cá a gente conseguiu conquistar muitas empresas nessa área, né? Até, na verdade, com todos esses contatos e tudo que aconteceu, eu já conhecia a Fátima Merlin, já conhecia a Vanessa, já conhecia várias pessoas aí no meio do varejo. E foi quando, na verdade, surgiu aí essa ideia maluca e revolucionária que eu, assim, sabe, que chegou no varejo e chegou mesmo para, sabe, arrebentar a boca do balão de uma forma que a gente quer realmente trazer esse assunto diversidade, né? Muito bom, Silvia, muito bom. Parabéns pela trajetória e pela história, né? Muito bonita, muito bacana. E adorei, né, saber um pouco mais também da sua história, da conexão com a sua família, essa história que você contou da sua avó, super interessante, esse protagonismo que ela teve, essa coragem, né, Sim. de tomar essa decisão, de correr todos esses riscos e a relação que isso tem com a maneira que com a sua história atual de estar buscando e ajudando as mulheres a ter também o seu espaço e o seu protagonismo com o grupo Mulheres do Varejo, né? Muito legal. E o grupo surgiu também despretensiosamente, né? Contando um pouco da formação, na verdade, as idealizadoras, né, as fundadoras, são Vanessa Sandrini e Fátima Merlin. Então, as duas estavam de saco cheio, na verdade, do machismo que acontecia
Então, Fátima tinha acabado de vir de um evento grande, né? E ela disse que todas as vezes que ela entrava para uma palestra, os homens eram apresentados com os currículos, né? Estudou em Harvard, fez pós-graduação, mestrado e tal. E quando chegava a vez dela, era sempre assim, a nossa querida amiguinha Fátima Merlin, né? E ela estava muito incomodada com isso e começou a bater um papo com a Vanessa, né? Que na época era diretora do Saint Marché. E na mesma semana também aconteceu um episódio assim, que foi enfático para o começo de todo o grupo. Porque a Vanessa tinha pedido uma indicação para a Fátima, de uma executiva, ela precisava repor lá, enfim, alguém no quadro da equipe dela do Marché, e ela pediu uma indicação para a Fátima falou, olha, eu tenho uma pessoa que ela está querendo voltar ao mercado de trabalho, ela ficou cuidando dos filhos, enfim, mas ela quer uma chance. Ela já, sabe, sempre, eu a conheço e ela sempre foi ótima, né? E, enfim, a Vanessa fez as entrevistas e tudo mais. Só que no dia que ela ia começar, a menina não apareceu, a executiva não apareceu. Vanessa ficou, né, louca e começou a ligar para a pessoa, depois ligou para a Fátima e falou, poxa, Fátima, o que aconteceu, né? Poxa, a menina não veio trabalhar, pô, sacanagem, né? E aí, né, como é que fica a minha cara aqui? Aí a Fátima falou, nossa, não sei o que aconteceu, né? Enfim, não sei se ela mudou, né? Eu a conheci há 3 anos atrás, há um tempo, não sei o que aconteceu. Mas ela desligou o telefone e continuou, enfim, ela teve um insight, falou, eu vou até a casa dela. Aí André, quando ela chegou à casa, ela fala que foi uma das cenas mais terríveis que ela viu, que ela estava lá, essa executiva tinha deixado a porta aberta, a porta estava aberta, ela entrou, quando ela chegou lá no banheiro, ela foi espancada, ela tinha sido espancada pelo marido, porque ele não queria que ela voltasse a trabalhar. E a gente não está falando de alguém da periferia que a gente ouve todos os dias nos noticiários, mas a gente está falando de uma executiva, né? De uma classe social boa. E aquilo foi o estopim para que elas falassem, sabe, se unissem e falassem, olha, a gente tem de fazer alguma coisa. Que tal se a gente chamasse algumas mulheres no WhatsApp para a gente começar só a discutir, né, sobre o assunto. Mas, para nossa surpresa, acho que em 1 hora já tinham 100 mulheres no WhatsApp. E o número foi crescendo conforme, assim, o tempo foi passando, as horas foram passando. No dia seguinte, elas resolveram, falaram, não, a gente tem de montar alguma coisa. E no dia seguinte 10 mulheres se candidataram para formar um comitê mesmo desse grupo. Eu estava numa delas, né, me ofereci para fazer a parte de comunicação. E aí a mulherada muito ágil, a gente fez logo, apresentação institucional, colocou o site no ar e fez um evento em 1 mês. A gente fez nosso primeiro evento com 100 pessoas na GS1 Brasil, que também sempre foi nossa apoiadora. E de lá para cá a gente só tem, sabe, trabalhado com esses pilares de capacitação, né, de formação, da questão delas fazerem conexões, da gente conquistar mais cargos de liderança, mantendo aí o equilíbrio no mundo corporativo. A gente não fala assim, sabe, não é guerra contra os homens, mas sim oportunidades sem facilidades, né? E aí esse grupo vem tocando, a gente está hoje no Telegram com 300 mulheres, mas a gente também está nas redes sociais, a gente tem com todas as redes mais ou menos 15 mil mulheres envolvidas. E a gente tem tocado justamente esse braço principalmente de formação, de capacitação, de conexão entre elas, para que a gente tenha esse objetivo de conquistar mais cargos de liderança, principalmente no varejo, né? Vocês sabem que se você olhar, mesmo os jovens talentos, quando a gente vai em APAS, Abra, são sempre, eu tenho a impressão de que
os herdeiros são sempre homens, né? Porque a gente não vê mulher na liderança. Então, a gente tem perseguido esse caminho. Nosso objetivo é justamente isso, André. Muito bom, excelente. A gente que é da área de software, de sistemas, né, também sente que é uma área predominantemente masculina. E esse tipo de trabalho que vocês estão fazendo é sensacional. A gente vê trabalhos similares acontecendo no mundo inteiro, né, para unir as mulheres, para que elas tenham exemplos também, né? Isso é bastante interessante. A gente vê como o exemplo da Fátima, como o exemplo da Luísa, do Magazine Luiza, né? Exemplos de mulheres muito fortes que estão fazendo um trabalho excepcional, né? E quantas mulheres que podem não, né, estarem inseguras ou precisando de uma força, precisando de apoio, de pessoas para conversar, para contar, aquele empurrãozinho, para poder fazer essa diferença que elas podem fazer. E a gente, todos perdemos por não ter as mulheres mais presentes nos negócios, nas posições de liderança, né? A mesma coisa na engenharia de software. A gente tem visto nos últimos anos um movimento muito forte das mulheres e tem sido positivo para todo mundo, para as empresas. Então, parabéns, né? Para você, para todas as mulheres aí do grupo, e espero que todas as mulheres que estejam nos ouvindo procurem mais informações aí para poder se juntar a vocês e fazer parte desse grupo. Ah, com certeza, André, a gente está aceitando, topando, assim, sabe? A gente sempre faz a nossa propaganda, assim, venham lá, acesse o nosso site, sabe? Se candidatem lá e sabe, a gente tem de realmente manter essa igualdade. Eu sempre falo uma frase que eu acho super interessante da Vanessa Sandrini, que é uma das fundadoras. A gente tem 51% de mulheres hoje no Brasil. Como é que você pode, na verdade, deixar 51% das pessoas para trás, 50% da população para trás, né? E outra, assim, a gente vê, tem pesquisas, né? Tem uma pesquisa da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que mostra até, acho que ela foi feita com 13 mil empresas em 70 países. E eles falam que, assim, mulher, quando está em cargo de liderança, ela traz de 5% a 20% mais de lucros para a empresa. Sabe, quando você tem essa diversidade, você consegue olhar, sabe, todos os pontos, né, que não é só uma coisa impositiva, né? Se a gente for ver, então tem 51% das mulheres, 54% de negros hoje no Brasil, e quem é que domina hoje na liderança? São homens e brancos, né? Por que a gente não conta com essa diversidade? Se todas as pesquisas estão demonstrando, se a gente tem, sabe, capacidade também, a gente tem de mudar esse mindset, né? Eu acho que a mudança do mindset que é essencial nesse caminho, né? E a gente tem um longo caminho aí no varejo, porque eu já ouvi falar que, por exemplo, para os herdeiros no varejo é sempre assim, mulheres ficam com as terras e os homens ficam com os supermercados. Então, elas nunca assumem nenhum posto, nenhum cargo, porque elas já, não, as terras ficam lá, o marido toma conta, e se o marido às vezes vem e, na verdade, tem o cargo lá de gestor do supermercado, né? E por que não? A gente também sabe, as pesquisas mostram que mulher estuda mais, só que ganha menos, né? Então, assim, tem N fatores para a gente estar aí presente, lutando, sabe? E isso realmente, a diversidade faz diferença, né? Quem ainda né, do varejo ainda não testou, teste, sabe? Traga assim oportunidades. A gente também tem, lógico que assim, a gente também tem de mudar o nosso próprio mindset. Às vezes mulheres não querem contratar mulheres porque tem certos estigmas, acham que, sabe, tem o problema da gravidez. É sempre isso, né? Gravidez, na verdade, virou um problema para o mundo corporativo. E a gente sempre fala que quando nasce uma mãe, nasce uma líder. Porque, gente, quem está em casa agora pode ver como é que a gente
né? Cuida de casa, trabalha, vai lá e cuida dos filhos, né? E isso tudo faz parte desse olhar. Então, nessa pandemia, eu acho que a gente tem mostrado muito isso, nesse sentido. Com certeza. E essa questão toda da diversidade, né, tem sido muito estudada, não só na questão de gênero, mas diversas formas de diversidade, né? E quase todos os estudos são conclusivos que a diversidade ela é positiva numa série de fatores, como criatividade, produtividade, né? Tudo isso. Então, eu acho que cada vez mais as empresas estão buscando essa diversidade porque sabem que é positivo, mas existem muitos desafios, né, Sandra? Existe o desafio de, como você comentou um pouquinho, né? No caso da engenharia de software, que eu tenho um pouco mais de conhecimento, um dos desafios que a gente tem é de que mais mulheres escolham a profissão também da engenharia de software. Então, existe também um trabalho de divulgar, né? De quebrar aquele mito que, não, engenharia ou ciência da computação é uma profissão masculina e despertar esse desejo, né, nas mulheres, nas meninas que, enfim, estão agora escolhendo as suas profissões para que desejem mais. E tem um lado também das empresas de como a gente contrata, como a gente atrai, como a gente cria uma cultura em uma empresa que seja atraente para que as mulheres queiram vir e busquem a nossa empresa para trabalhar, né? Como que você daria alguns conselhos para as empresas que estão nos ouvindo e que querem criar esse ambiente para poder atrair aí bons talentos femininos para trabalhar? Olha, André, um dos primeiros passos, assim, tô falando de pacto, né? A Vanessa assinou ano passado, a Vanessa Sandrini, né, assinou ano passado um pacto com o pessoal do ONU Mulheres. Não há uma fiscalização, ninguém vai lá prestar uma auditoria, mas tem alguns passos é um programa de empoderamento de mulheres. Mas você, enfim, eu acho que uma das dicas é seguir talvez os passos desse programa de empoderamento, que não é bicho de 7 cabeças, gente, assim, e outra, a ONU diz que pouquíssimos varejistas assinaram esse pacto, tá? Você tem são 5 passos, são alguns passos que você tem lá de cumprir, então, olhar para a sua diversidade, colocar mais mulheres nos cargos de liderança ou nos cargos, mensurar como é que está, né, balancear. Ninguém vai auditar para ver, mas é pacto, né, que você está fazendo. E a outra é que se tem esse olhar que hoje, eu acho que com a pandemia ficou muito claro, essa questão da versatilidade, da empatia, do acolhimento, que são atributos femininos que estão presentes. Como é que você engaja um pessoal hoje, dentro dessa pandemia, que está na linha de frente? Que são os soldados hoje que estão atendendo, que estão aí expostos a tudo que está acontecendo, ao vírus que está aí, né, que é super invisível, ninguém está vendo e o pessoal tem de trabalhar. Como é que você faz isso? Então, olhando, as principais ações dos gestores, e tem sido essa, do compartilhamento, do acolhimento, de, olha, vamos tirar as pessoas de risco, da linha de frente, vamos ver o que a gente pode fazer, colocar em férias ou não, vamos contratar alguns temporários, vamos engajar esse pessoal, vamos oferecer a maior, segurança possível, tá? Então, máscaras, acrílico, o que puder ser, álcool em gel, tudo aí, enfim, para que isso possa acontecer. Então, e a outra é ter consciência de que mulher grávida, a gente fez uma pesquisa no começo, no ano passado, no Mulheres do Varejo, de mitos e verdades, e foi impressionante porque nós passamos isso principalmente para gestores de varejo, então, e a gente pegou respostas falando, olha, não contrato mulheres grávidas porque no período de gravidez ela não consegue pensar direito, que os hormônios não deixam. Isso estava escrito, André, assim, sabe? Então,
puxa vida, que mundo se vive, sabe? Pera lá, então grávida é doente, não consegue pensar, não é bem assim, né? Então certos paradigmas, sabe, a gente tem de começar a quebrar e verificar que, assim, uma mulher grávida vai virar uma bela líder depois, sabe? Ela tem muito e muda o olhar, totalmente, né? Porque você tem o filho e você consegue também transportar isso depois para fora, né? Então a gente tem esse caminho e é simples, sabe? Começa a testar, contrate mulheres para posições na operação. Outro dia eu falei, olha, tem mulher, por exemplo, a gente não contrata mulheres nos perecíveis porque tem o problema do CEASA, que tem de acordar às 5 horas da manhã. Ué, deixa a escolha aberta. A gente pode escolher se quer trabalhar 5 horas às 4 horas da manhã. Talvez seja interessante ter um cargo de uma mulher que vai olhar aquilo lá com mais cuidado, né? Buscar alguma coisa de qualidade, poder negociar isso. Então, assim, o que a gente fala é de que deixar as escolhas em aberto. Não é, na verdade, sabe, isso aqui é mais para homem, isso aqui... Não, gente, se pintar mulher, por que não? Por que não a gente tem? Então, assim, eu acho que ter essa mente aberta é o primeiro passo para que a gente, sabe, possa trilhar esse caminho. Ter a mente aberta, trazer essas discussões que são importantes para dentro da companhia, né? Quebrar alguns mitos, alguns paradigmas, né? Alguns hábitos e formas de pensar e de tomar decisões que podem estar atrasando aí toda a gestão da companhia. Super importante. Sandra, muito bacana. Nós vamos deixar aqui na descrição da entrevista para facilitar para quem está nos assistindo, então, essas referências que você citou e também os acessos todos para quem quiser fazer parte aí do grupo Mulheres do Varejo. Então, parabéns aí para todas vocês por essa iniciativa. Acho que vai agregar muito, com certeza, para muitas empresas. Tenho certeza que muitas empresas bem intencionadas que querem dar alguns passos nesse sentido, mas que de repente podem estar um pouco perdidas, não sabendo por onde começar. Então, não deixem de procurar o grupo para encontrar mais informações. Acho que todos vamos ganhar muito com esse trabalho aí que vocês vêm fazendo. E queria aproveitar a oportunidade também para a gente explorar um pouquinho, né, sobre esse outro tema que é da sua especialidade, que é a questão toda da assessoria de imprensa, né? E qual o papel que a assessoria de imprensa tem no varejo, como que a assessoria de imprensa ajuda aí os supermercados, os varejistas, né? Como que ela atua na rotina, nas crises, nos eventos importantes aí que acontecem no dia a dia do varejista. É bom você ter tocado nesse assunto até, André, porque os varejistas sempre foram muito reticentes em relação à comunicação como um todo, né? Então, sempre tem aquele, não acredito no marketing, não acredito na comunicação, porque eu sempre toquei meu negócio dessa forma e deu certo, né? E principalmente agora, com a mudança do isolamento, enfim, muitas coisas eu acho que mudaram nesse sentido da rotina, da importância realmente de você estar perto do seu consumidor, né? E o que eu falo da assessoria de imprensa é que ela te traz muita credibilidade. Você pode fazer anúncios lá nos seus tabloides, você pode colocar um anúncio no jornal, mas é diferente quando não é você falando de você, mas é um jornalista falando de você. Então, o papel da assessoria de imprensa, qual é nesse sentido? É fazer com que as suas boas práticas cheguem até o ouvido do jornalista, para que ele saiba o que você está fazendo, quais as ações, né? O que você tem de bom, o que você está trazendo para a sociedade. Então, não é só o seu público interno, mas o que você muda com a sua ação interna. Talvez você mude a sociedade como um todo, a sua forma de atender, a comunidade em que você atua, né? E você lidando com você que tem o cliente, na verdade, lá na ponta, como é que ele vai enxergar
E mais do que nunca, né, a gente tem uma geração muito preocupada com sustentabilidade, com a questão, né, preocupação mesmo da questão imagem, sabe? A gente tem um número grande aí de veganos, vegetarianos, né, com a importância da qualidade da alimentação. Como é que você pode transmitir isso? Você falando de você próprio. É a mesma coisa que indicações, né? Quando você fala, olha, eu comprei naquele lugar, nossa, o produto é sensacional, enfim. É a mesma coisa, né? Na verdade, o que a gente faz é com que a imprensa fale de vocês, né? Na verdade, da empresa, e ela também possa mostrar as suas qualidades. Do outro lado, quando a gente fala de crises, quando a gente tem todo esse aparato, sabe? De estar com compliance muito bem feito, sabe? Com essa questão da comunicação sendo cuidada com muito zelo, né? A gente evita muitas crises. Então eu falo assim, até no saque, na verdade, quando a gente está cuidando, a gente também, assessoria de imprensa, olha para o saque. A gente também ajuda a responder. Porque a gente tem, sabe, essa prática de estar olhando para aquilo e falar assim, não, pera lá, o que o consumidor tá esperando disso aqui? Se você tem uma má resposta nesse caso, a sua imagem, em um momento, ela pode, sabe, a construção da imagem é grande, mas para ela cair também é um segundo, né? Então pode manchar qualquer coisa que acontece. A gente tem vários cases aí, né, que aconteceram de respostas mal dadas, né, atender o consumidor de uma forma que não é hoje congruente com o que você está falando. Então isso tudo é importante. A assessoria de imprensa hoje, e o varejo assim, ele não tinha, na verdade, essa percepção. Ele achava que ele estava entregando ouro para o concorrente, se ele contasse o que ele estava fazendo. Mas é o que eu falo, hoje em dia, com as redes sociais, com tudo que está acontecendo, se você não faz isso primeiro, alguém vai falar e talvez vai falar de uma forma errada. Então, a assessoria de imprensa traz esse caminho. Ela te ajuda a se posicionar antes que alguém faça de uma forma errada, né? Ela te ajuda a ter essa comunicação mais fluida com a imprensa, para que você seja comentado de uma forma muito interessante, né? E que se acontecer alguma coisa, a gente sempre, né, tá estudando e olha, como é que tem alguém, por exemplo, já moveu uma ação contra a empresa, como foi resolvido, como é que a gente pode ver isso, se cai na imprensa, se de repente pegar fogo, como é que acontece, o que a gente pode fazer, né? Quais os riscos que a gente pode minimizar. Então, assim, isso é muito maior do que muita gente pensa, né? Muita gente nem faz ideia de como a comunicação nesse momento, até nesse momento é importante. Eu li outro dia uma pesquisa da Kantar falando que as empresas que se comunicaram durante crises com seus consumidores, e pode ser de forma simples, elas cresceram 5 vezes mais do que aquelas que não se comunicavam, né? Então, seja por meio da assessoria de imprensa, seja por meio de uma comunicação qualquer. Outro dia eu vi um pessoal, um mercado pequeno, que mandou lá as compras pelo delivery e mandaram um post-it grudado, assim, escrito à mão, super legal, falando assim, olha, eu sei que vocês não podem vir nesse momento até a nossa loja, e a gente compreende, mas a gente está esperando, assim que tudo isso acabar, a gente está esperando aqui vocês com um forte abraço. Sabe, coisas simples, mas que encantam, e fala assim, puxa, eu vou lá e vou dar um abraço, vou fazer o favor de voltar àquela loja quando tudo isso acabar, né? Então é o que eu falo, a gente está sempre do lado do consumidor, por meio de imprensa, das redes sociais, e esse trabalho é fundamental nesse momento. E é o que eu falo, assim, o varejo ele também está aprendendo a se reinventar, né?
está se reinventando, está procurando caminhos, até no digital, né? A gente está fazendo vários trabalhos aí nesse sentido. Então, é isso que acontece, André, em resumo. Muito bom. Eu me recordo que, acho que uns 3 anos atrás, mais ou menos, né? Até dando depoimento, nós tivemos a oportunidade de fazer aquele Media Training para a gente estar preparado, né? Como empresa, quer dizer, se em algum momento alguma coisa acontece, boa ou ruim, e a gente acaba sendo exposto à mídia e precisa participar de entrevistas com jornalistas, né? Como é que a gente se porta, quais são os cuidados que a gente tem que ter. E eu lembro que vocês fizeram um experimento conosco, fazendo perguntas semelhantes para diferentes pessoas que poderiam ser porta-vozes, né? Então eu era um deles, o nosso head comercial e tal. E eu lembro que, assim, cada um de nós cometeu erros diferentes, às vezes para a mesma pergunta a gente respondia por um caminho diferente, e ter esse preparo também, né? Acho que da companhia, né? De como a gente faz para se comunicar com a imprensa, para se comunicar com o jornalista, né? Existe também toda uma ciência e boas práticas para que a empresa consiga, de uma situação boa, tirar o melhor possível, e de repente, numa situação de crise, né, a gente tem alguns casos, né, que ficaram famosos, mas sempre acaba aparecendo muitas vezes uma situação de crise, uma campanha que não deu certo, por exemplo, uma campanha que, por mais que fosse bem intencionada, de alguma maneira pode ter ofendido um determinado grupo de pessoas, uma comunidade, né? Agora, né, nesse momento, por exemplo, está tendo algum tipo de reação parece que de um corte de orçamento da Dell para certos tipos de site para publicidade online. E aí tem muita gente se revoltando de alguma maneira nas redes sociais, né? Quer dizer, como é que a Dell vai responder a isso? O que ela deve falar? E a assessoria de imprensa tem um papel fundamental em preparar a companhia nesses momentos, né? Sim, é isso que você está falando, André. Essa questão do media training, quando a gente começa e treina, é justamente para saber se a empresa também está seguindo, todo mundo está com a mesma cabeça e com o mesmo propósito, né? Então, às vezes o CEO está falando uma coisa, mas a diretoria está falando outra e os funcionários outra. E é o que eu falo, assim, a assessoria de imprensa também serve para alinhar esse propósito, porque não adianta você também aparecer como, sabe, o super-herói, na verdade, da gestão, e no fundo lá você maltrata o funcionário, você, sabe, fala de modo grosseiro, sempre agressivo, e na imprensa não, eu sou, né? Então, assim, pera lá, que credibilidade eu levo nisso tudo? Então, a gente tem que ser muito congruente e transparente. Então, assim, a assessoria de imprensa também traz essa transparência, né? Ela faz com que você se alinhe e você mostre realmente quem você é e o que você está fazendo. Então, algumas empresas, elas têm o perfil um pouco mais agressivo, né? E todo mundo sabe qual é o perfil, mas ok, ela está fazendo e trilhando o seu caminho. Então, trabalhar naquela empresa talvez tenha um perfil de pessoas que cheguem até ela, mas ela tem um perfil e todo mundo está falando a mesma coisa. Às vezes, quando você chega, e isso é importante, né? Talvez no caso da Dell, por exemplo, nossa, se imagina o desafio. Mas é o que eu falo, e a assessoria nesse momento é super importante, porque você também não pode deixar as pessoas só falando, você tem de ter respostas, né? Tem de ter respostas objetivas e tratar realmente cada caso nesse sentido, né? Então, às vezes você erra, a gente já teve presidente da Volks falando, né, cometendo erro, às vezes presidente de grandes corporações, né, falando e cometendo algum deslize, alguma palavra que ele... Enfim, e aí causa... Hoje, nas redes sociais, você consegue espalhar isso muito e causa, na verdade, um movimento contra, né? Não vou comprar mais daquela marca. Exatamente, e parece que o que antes acontecia em semanas, né? Hoje acontece em segundos, em minutos, é tudo muito rápido, e os consumidores exigem também uma resposta quase que de imediata da marca, né? Então a gente tem menos tempo para pensar, para se preparar,
e mais chance de errar se não tiver bem treinado para saber como lidar com essas situações, né? Sim, a gente tem... Por isso que eu falo, na verdade, na assessoria de imprensa nesse papel, porque antes disso a gente já se prepara, né, para certas crises. Então eu falo, o assessor de imprensa e o advogado dentro de empresas são os primeiros a saber, de tudo que está acontecendo. Que se de repente uma informação vazar, como é que a gente faz? Eu me lembro, na verdade, que um dia uma empresa que a gente estava atendendo esqueceu de contar para a gente que estava processando a IBM. Eis que um dia, na verdade, eu ouço lá uma matéria no jornal, todo mundo assim, olha, ria da empresa X processando a IBM, sabe? E todo mundo tirando, na verdade, tirando sarro, porque era uma pequena processando uma gigante, numa coisa assim, sabe, irrisória, boba, só que ele esqueceu de contar pra gente. Nossa, aí é pior ainda, porque, puxa, depois que saiu no jornal e a gente não se preparou, a gente nem sabia, a resposta demora muito, porque espalhou, enfim, e a informação é muito importante, principalmente hoje por causa das fake news. Começa a rolar uma coisa de fake news. Não, gente, pera lá, vamos pegar na fonte oficial e verificar sabe, o que é real nesse sentido, né? Senão a gente fica maluco hoje, né? Tanta coisa que se espalha de WhatsApp em tudo isso. É muito complicado, é loucura, né? Muito. Hoje em dia as coisas escalam muito rápido. A gente viu recentemente, parece que por conta desse momento e tudo mais, tudo está muito politizado também, né? Então, dependendo da maneira que a empresa se porta em relação à pandemia ou em relação a alguma coisa ou outra, parece que ela está dizendo publicamente que está apoiando um determinado partido político ou um pensamento político e automaticamente quem está do outro lado já tenta evitar aquela marca. Então é muito delicado. A gente viu isso acontecendo, não sei dos detalhes, mas parece que o Madeiro agora está enfrentando uma grande crise dessas, né? Sim, justamente. Foi justamente uma frase, não sei ao certo, mas foi uma frase infeliz falando, vão ser só 1.000 e poucos mortos, né? Enfim, e aí o pessoal realmente caiu matando em cima disso. E eu falo que essa questão da polarização mesmo que está acontecendo, né, deixa a gente às vezes míope mesmo. Pra você ter uma ideia, a gente abasteceu as redes sociais de National Geographic no tempo de eleição e nós subimos o projeto do Haddad e o projeto do Bolsonaro na época, em relação ao meio ambiente. Porque é National Geographic, enfim, né? A gente tinha de estar para esse lado. Nós postamos um do lado do outro, tá? E o que aconteceu é que perdemos 7.000 curtidas na página do Facebook. Mas assim, aí você fala assim, mas espera lá. A gente postou um do lado do outro, a gente não falou mais nada. Nós postamos. E aí os comentários, milhares de comentários, né? Porque eles tinham milhões de seguidores. Então, milhares de comentários lá falando assim, olha, vocês são petistas, não sei o quê. E do outro lado também, olha, vocês são bolsonaristas, enfim, né? Então, pera lá. É o que eu falo, né? Essa polarização é ruim porque ela te deixa míope. Ela não faz você enxergar o que está lá, pera lá, era só analisar uma coisa e a outra e você faz a opção, né? É muito complicado isso, né? Então, assim, a gente sempre fala, toda história tem seus dois lados, mas cabe a você fazer essa escolha, né? E não, sabe, não enxergar o que está na sua frente, não analisar o que está lá realmente, né? Então, por isso que, assim, a gente tem de analisar antes de compartilhar hoje no WhatsApp, tem de ver se é fake ou não. Hoje a gente tem várias ferramentas espalhadas pela internet para fazer isso, né? Para verificar se é fake ou não fake.
Então, é muito complicado quando a gente se depara com isso, né? E antes de jogar as pedras, eu acho que a gente tinha de analisar. Mas como a gente está nessa polarização, a gente realmente fica míope, né? Complicado isso, André. Exatamente. Muito bom. E quanto mais ajuda e quanto mais preparado aí os supermercados estiverem, né, para lidar com essas situações, melhor. Sandra, quem tiver interesse em saber mais sobre como funciona o trabalho da assessoria de imprensa, como é o trabalho de vocês, como pode encontrar vocês, como pode buscar mais informações? Vocês podem acessar também o nosso site, que é coregroup.com.br, ou também nas mídias sociais. A gente está no Instagram, no LinkedIn e no Facebook, a agência Core Group, né? Também nos meus perfis, e aí tanto Mulheres do Varejo como Sandra Takata também, Face, Instagram, LinkedIn, também eu estou lá e a gente pode se falar, enfim, eu estou aí abertas a discutir e a oferecer aí, enfim, todo esse trabalho de comunicação super importante no momento. Muito obrigado. Sandra, quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui, foi um papo super gostoso, aprendi bastante com você, é sempre um prazer, sempre muito legal a gente poder trocar ideias assim, então super obrigado, eu tenho certeza que todo mundo que nos assiste aqui também gostou bastante desse papo. Então, muito obrigado aí a você, a todo o time da Cora, Mulheres no Varejo também. Espero que a gente possa conversar em breve para poder aprofundar ainda mais nesses assuntos. Ai, André, eu que agradeço essa oportunidade, enfim, de estar falando da importância da comunicação nesse momento que a gente está vivendo, falar um pouquinho mais da questão das lideranças das mulheres, e acho essa iniciativa de vocês, de estar trazendo, de estar entrevistando, de estar trocando ideias com as pessoas, super bem-vindo, super maravilhosa. Enfim, obrigada, André, enfim, todo o time aí da Bluesoft também. Muito obrigado. E você que está nos assistindo, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, de compartilhar com pessoas que você acredita que vão gostar, que vão se beneficiar aqui desse conteúdo. A Bluesoft está sempre gerando novos conteúdos relevantes para o varejista, então acompanhe aí os nossos próximos conteúdos, inscreva-se no canal, no nosso grupo do Telegram também, e se você estiver precisando de um sistema moderno em nuvem, conte com a gente, nossa equipe comercial está à sua disposição para tirar todas as suas dúvidas e te fazer uma demonstração. Muito obrigado e até o próximo episódio.